Olá professor, olá professora. É um prazer ter você aqui novamente neste módulo. Agora que você já acessou o material de estudo, vamos aprofundar um pouco mais, pois nosso objetivo é oferecer ferramentas e estratégias para enriquecer ainda mais o aprendizado dos estudantes. E aí, vamos ao desafio? Aqui você vai ver os seguintes assuntos: Data Frame, funções matemáticas do Pandas e agrupamento de dados, Group By. Nas suas aulas, não se esqueça de fazer o uso de recursos midiáticos, explorando imagens, apresentações, vídeos, filmes e áudio, e atividades que tragam debates sobre os temas de estudo. E claro, utilize à vontade nossas orientações de ações. Vamos lá? Um data frame é uma estrutura de dados bidimensional, ou seja, os dados são alinhados de forma tabular em linhas e colunas. Vejamos algumas vantagens e funcionalidades do data frame. As colunas podem ter diferentes tipos de dados, o tamanho é mutável e os eixos são rotulados, linhas e colunas. Pode executar operações aritméticas em linhas e colunas de forma automatizada. Um Data Frame Pandas pode ser criado usando o seguinte construtor. Os parâmetros do construtor são os seguintes: Data, os dados podem assumir várias formas, até mesmo outro data frame. Index, são os rótulos das linhas, o índice a ser usado para o quadro resultante. Columns, que são rótulos das colunas. dtype, tipos de dados de cada coluna. E copy, este comando é usado para copiar os dados. Funções matemáticas do Pandas. Muitos métodos calculam medidas de estatística descritivas e outras operações matemáticas relacionadas em um data frame. Vejamos algumas funções e alguns exemplos de aplicação. A função sum retorna a soma dos valores sobre o eixo solicitado. A função min retorna o valor médio das colunas com dados numéricos. A função min retorna o menor valor do data frame. A função max retorna o maior valor do data frame. A função median retorna a mediana dos valores. A maioria delas é agregação, como sum, min, mas algumas, como sum, podem produzir um objeto do mesmo tamanho do objeto. Agrupar dados, Group By. Pandas Group By é usado para agrupar os dados de acordo com as categorias e aplicar uma função às categorias. Também ajuda a agregar dados de forma eficiente. A função também é usada para dividir os dados em grupos com base em alguns critérios. A definição abstrata de agrupamento é fornecer um mapeamento de rótulos para nomes de grupos. Veja agora um exemplo de agrupamento. Momento de praticar. Depois de os estudantes aprenderem os assuntos que foram abordados aqui, é hora de aplicar algumas atividades com eles. Ao final, estimule-os a apresentarem e discutirem em grupo. Acesse os códigos QR a seguir para obter outros materiais de apoio. Recapitulando. Neste vídeo falamos sobre Data Frame, funções matemáticas do Pandas e agrupar dados, Group By. Além disso, trouxemos algumas orientações para você colocar em prática com os estudantes. Foi um prazer enorme ter você conosco. Esperamos também que tenha gostado do conteúdo e que ele seja útil para as suas aulas. Até logo!